Nós vamos hoje estudar um pouco como as derivadas e também o uso de limites, né, permitem que a gente descreva o gráfico de uma função da forma mais completa que nós podemos nesse momento, né? Vocês vão ver que primeiro o uso dos limites em geral ele tem a ver com algum ponto problemático da função para a gente entender como a função se comporta perto desse ponto, ou também no caso da existência de assíntotas para mais e para menos infinito. Então, aí a gente usa limite. Depois, a derivada, a gente vai usar a primeira derivada para descobrir os pontos de crescimento, os pontos de decrescimento, as regiões de crescimento, as regiões de decrescimento e se houver os pontos de máximo e mínimo regulares da função. Finalmente, a segunda derivada a gente vai usar para descrever e para usar a noção de concavidade na hora de descrever o gráfico, se a curva está virando uma certa direção ou na outra direção, tá? Então, esse aqui seria já a representação da função y igual a x4 menos 4x3. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando estuda a função é dizer quem é o domínio da função. Se tem algum problema com a definição, se aparece algum ponto especial, etc. Nesse caso é um polinômio, portanto o domínio são todos os números reais. Então, toda vez que você vai estudar a função, a primeira coisa é dizer quem é o domínio da função, claramente. Muito bem. A segunda coisa que a gente testa, que a gente busca, são os pontos onde a função cruza os eixos, porque esses são pontos de referência. Por exemplo, aqui, se a gente tomar x igual a zero nessa equação, o que significa x igual a zero? É onde a função cruza o eixo y, né? Então, se a gente tomar x, o cruzamento, primeira interseção com os eixos. Então, a gente busca, nessa fórmula, duas coisas. Primeiro, a interseção com o eixo y é por x igual a zero na equação. Então, se nós colocarmos x igual a zero nessa equação, a gente obtém y igual a zero. Então, o que a gente vê, de fato, é que a origem é um ponto em que o gráfico da função vai tocar tanto o eixo x quanto o eixo y, né? Isso aqui vai servir também para o eixo x. Para o eixo x, a gente busca os pontos, né? Isso aqui é a interseção com o eixo y, a gente coloca x igual a zero. Para a interseção com o eixo x, o que a gente faz? A gente coloca y igual a zero, ou seja, a gente iguala a expressão da função a zero. Porque isso aqui significa que o y é zero, portanto está cortando o eixo x. Essa equação aqui, as soluções são o quê? Se a gente colocar em evidência x ao cubo, a gente obtém x menos 4 vezes x ao cubo. Isso aqui é igual a zero, tem duas possibilidades. Ou x é igual a zero, e nós voltamos nesse caso, ou x é igual a 4, que é a outra possibilidade. Então, se a gente olhar inicialmente buscando descrever o gráfico da função, se aqui é 1, que é 4, você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, esses dois pontos são pontos. Então, a função vai cruzar o eixo x aqui, o gráfico da função, e depois ele vai cruzar aqui. Então, tem esses dois pontos. Ele não cruza o eixo y fora da origem, que vem daqui, que o único ponto que corresponde a cruzar, a ter x igual a zero, é y igual a zero. Tá? Então, tenho já então, vamos lá. Primeiro passo,
domínio. Segundo passo, interseção com os eixos. Então, coloco x igual a 0 na expressão e descubro qual é o valor de y. Isso vai me dar a interseção aqui. E depois eu pego y igual a 0, que é colocar a expressão da função igual a 0, e resolver essa equação e obtemos, de novo, esse ponto, porque é um ponto onde y é igual a 0, e obtemos um novo ponto aqui, que é x igual a 4. Então, já temos essas duas informações. Muito bem. Qual é o próximo passo? O próximo passo é estudar regiões de crescimento, decrescimento e, se for possível, detectar onde a função atinge o máximo, o mínimo local, ou possivelmente um ponto de inflexão se existir. Então, a gente toma aqui. Esse aqui seria o primeiro passo do domínio, o segundo passo, interseção. O terceiro passo é calcular a derivada. A gente vai calcular a primeira derivada e depois a gente calcula a segunda. Vamos calcular a primeira derivada. Então, a primeira derivada, vou denotar por y', é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Muito bem. Então, aqui a gente quer estudar duas coisas. Onde essa expressão é positiva ou negativa e os pontos onde ela é zero. E o entorno desses pontos. Aí a gente vai poder usar tanto a derivada primeira quanto a derivada primeira e a segunda. Então, para a gente detectar isso aqui, onde isso aqui é positivo e negativo, a melhor maneira é colocar em evidência, a gente pode colocar em evidência aqui 4x ao quadrado, eu obtenho aqui x menos 3 como referência para a gente estudar o sinal disso aí. Então, o nosso intuito é estudar o sinal. Primeira coisa que a gente observa é que há duas possibilidades para isso aqui ser zero. Quando x é igual a 0 ou quando x é igual a 3. Então, a gente tem para x igual a 0, vamos chamar esse ponto de x1. E para x igual a 3, vamos chamar esse ponto de x2, temos e isso indica que esses são possíveis pontos ou de máximo ou de mínimo locais, ou pode ser um ponto de inflexão, nós vamos ver depois. Mas são pontos referenciais. E como que a gente estuda o sinal disso aqui? Bom, é um produto, a gente estuda o sinal desse e o sinal desse, e a partir daí a gente descobre o sinal dessa expressão. Então, aquilo que nós fizemos no início do curso, nós temos aqui a expressão, vamos usar 4x ao quadrado, aqui a expressão x menos 3 e aqui o resultado. Então vai dar o sinal. Quais são os pontos de referência onde pode haver mudança? Bom, claramente o x igual a 3, isso aqui vai mudar de sinal. E no x igual a 0, eu tenho um zero para essa expressão, mas realmente 4x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, ele vai ser 0 na origem e vai ser positivo fora. Então, vamos colocar a origem aqui. Isso aqui é uma referência, que é onde essa expressão é 0. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o ponto 3, que corresponde ao x2. Então, o 4x ao quadrado ele é positivo aqui, ele é 0 aqui. Eu vou marcar esse ponto, ele é um 0 da expressão ali. Né? O x ao cubo, o x menos 3, ele é 0 aqui, ele é negativo nessa região e é positivo nessa região. Ele cruza, é uma reta que cruza, essa expressão cruza o eixo x exatamente em x igual a 3, negativo à esquerda e positivo à direita. Então o resultado vai ser, o y' é 0 aqui, é 0 aqui, mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais. Tá? Então veja, esse ponto aqui, ele é um ponto, a função é decrescente. Apesar da derivada ser 0,
a função é decrescente, porque ela é negativa desse lado, a derivada é negativa também desse lado. Então a função continua decrescendo, só que ela passa por um zero. Isso aqui é aquela situação em que a gente tem um ponto horizontal, mas que não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Que a função continua decrescendo. Agora, daqui para cá, claramente a gente tem uma situação em que aqui eu tenho a função é decrescente e aqui ela passa a ser crescente. Então esse é um ponto de mínimo local. Mas esse aqui, pelo que a gente está vendo aqui, não é um ponto de mínimo, é um ponto, na verdade, horizontal, em que há uma mudança de comportamento. Como que é exatamente essa mudança de comportamento ali, se muda a concavidade, nós vamos descobrir pela segunda derivada. Mas a gente já pode dizer que esse aqui é um ponto de mínimo decrescente e crescente, local, pelo menos. A gente vai tentar descobrir se ele é um ponto de mínimo global. A gente vai analisar melhor essa... Observe que a derivada é negativa, zero aqui negativa, depois ela fica sempre positiva. Então, aparentemente, eu estou numa situação em que esse ponto é um mínimo absoluto. Tá? Vamos calcular a segunda derivada para a gente estudar os pontos, as regiões de concavidade positiva e negativa. Então, a segunda derivada dá 12x ao quadrado menos 24x. Essa é a função segunda derivada. E, novamente, o que nós queremos é estudar o sinal dessa expressão. Então, eu vou escrever como eu fiz ali, nessa forma, eu coloco em evidência o x, e aqui eu tenho, então, x menos 2. Então, em geral, polinômios, quando você deriva, ele sempre cai um grau, né? O grau diminui de uma unidade. Então, no caso de eu começar com o polinômio de grau 4, a primeira derivada é de grau 3, a segunda derivada é de grau 2. A segunda derivada, sendo de grau 2, em qualquer situação a gente sabe descrever completamente. Um polinômio de grau 3 pode ser um pouco mais complicado de estudar, nesse caso não era relativamente simples. Muito bem. Aqui a gente faz a mesma análise que a gente fez ali. Quais são os pontos de interesse aqui? Vamos chamar esse ponto aqui de x3. Bom, x igual a zero, na verdade é o nosso x1, né? É o mesmo ponto, a derivada é zero, a segunda derivada é zero. E nós temos mais um ponto que vou chamar de x3, que é x igual a 2. Então, nesses dois pontos, eu tenho uma situação de possível mudança, porque eu tenho zero para a segunda derivada. Vamos estudar o sinal, mesma tecnologia. Aqui a gente põe o 12x. Aqui eu ponho x menos 2. E o produto, o resultado é a segunda derivada, eu coloco aqui. Quais são os pontos de interesse? Novamente, o zero. Aqui a função vai... A segunda derivada é zero. Essa expressão é zero. 1, 2. Aqui esta expressão é zero. Agora vamos ver os sinais. 12x é negativo e depois é positivo. X menos 2 é negativo e depois é positivo. Então, se a gente olhar aqui, aqui é o zero, aqui é o 2, são os dois valores onde a função é zero. Né? Então, aqui a função é zero. Aqui, menos com menos é mais com menos é menos, e mais com mais é mais. Então, há uma mudança aqui. Temos uma mudança de concavidade, e depois temos uma outra mudança de concavidade. Então, tem duas mudanças de concavidade. Uma no zero, que ela passa de positiva para negativa, e depois no 2, que ela passa de negativa para positiva. E no 0 a gente tem um ponto horizontal, no 3 tem outro ponto horizontal, que nós já vimos que é um mínimo local. E depois a função continua crescendo. Ela cresce tanto indo para a esquerda, que é a derivada aqui, desculpe, aqui. Ela
cresce se você vai para a esquerda, porque ela decresce vindo, depois ela passa por esse ponto de mínimo e depois ela cresce dali em diante. Então agora a gente pode fazer o esboço assim. Olhando esses três... uma outra observação. Teste da segunda derivada no ponto 3. Só para confirmar que esse é um ponto de mínimo local. Então observem que aqui a segunda derivada, que está aqui, o ponto 3, aqui é o ponto 2, o ponto 3 estaria aqui, né? Estaria aqui. A segunda derivada é positiva. Então confirma o fato que esse é um ponto de mínimo local, a concavidade é positiva, primeira derivada é zero, ali é um ponto de mínimo local, como a gente já tinha visto olhando só a derivada, só a primeira derivada. E esse ponto aqui, de fato, é um ponto horizontal onde há mudança de concavidade e a segunda derivada é zero ali também. Então esse aqui é um ponto de inflexão horizontal. E esse aqui é um ponto de inflexão, mas ele não é horizontal. Aqui a derivada ainda está diminuindo. Esse aqui é o 3, o 2 é aqui. Então, aqui a função ainda é decrescente, mas há uma mudança de concavidade. Então, vamos tentar esboçar o gráfico, mais ou menos, nós vamos ter o seguinte resultado. E seria bom a gente calcular os valores nesses pontos relevantes, né? Nós sabemos que a função é zero nesses dois pontos, então já vamos marcar. Tem esse ponto aqui, 1, 2, 3, 4. Ela é zero aqui. A gente vai calcular o ponto onde a primeira derivada é zero, é esse ponto aqui, e outro ponto é x igual a 3. Então eu substituo na equação quando x... Esse aqui chamamos de x2. Né? Nesse ponto, que é esse ponto aqui, né? Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, que é o 4, esse aqui é o x3, e temos o ponto x... Não, desculpe. Vamos lá. Eu chamei... eu não dei nome para esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui x0. Então, o 4 é o x0, o 3 é o x1 e o 2 é o x... x1, esse aqui é o x2 e esse aqui é o x3. Aqui é 2, né? 2, 3, 4. Então, só para dar um nome ali para o x4, chamei de x0 esse ponto aqui no fim. A nomenclatura aí não é tão importante, poderíamos trocar, mas é só para localizar. Então aqui é o 4, o x2 é o 3, o x3 é o 2 e o x1 é o 0. Está lá. Quanto vale no x2? Aqui a função vale o y é igual a quanto? Bom, vamos substituir lá, dá 3 à quarta menos 4x ao cubo. Então é 4, 3 ao cubo. Então quanto dá esse valor aqui? 3 à quarta é 3 vezes 3, 9, 3, 27, vezes 3, 81. E aqui é 27 vezes 4, que dá 108. E isso aqui então dá menos, é um número bem grande, né? Menos 20... Tá certa a conta? Tá, né? 3 vezes 3, 3 ao cubo é 27, 54, 108. E esse aqui é 81, que é 9 vezes 9. Tá certo. Então isso aqui dá menos 27. Que é uma vez o 3 ao cubo. Muito bem. Então, eu não vou desenhar, não vou poder pôr na mesma escala, a não ser que eu mude aqui, mas de qualquer forma, vamos mudar a escala, vamos pôr 10 aqui, 20 e 30. Então a escala, eu mudei um pouco a escala só para a gente poder mapear a minha função aqui na mesma escala, né? Na escala correspondente. Então aqui seria 10, 20 e 30. Então vamos lá. No ponto x2, que é o 3, a função vale menos 27, que seria esse ponto aqui. Né? Vamos calcular no ponto 2, que é o x3, que é esse ponto aqui.
o y vai ser 2 à quarta menos 4 vezes 2 ao cubo. Isso aqui vai dar 2 à quarta é 16 menos 32, que é menos 16. Então, na nossa escala aqui, dá mais ou menos aqui. Aqui é 0. A gente pode também calcular o valor no 1, né? Para a gente... O 1 é... Bom, vamos calcular o valor no 1, só para a gente mapear. O 1 vai dar 1 à quarta, menos 4, 1 ao cubo. 1 menos 4 dá menos 3. Então, aqui estaria por aqui. Tá? Então, esse ponto aqui, a minha função, como é que ela vem? Ela vem assim. A concavidade desse lado aqui, vamos ver a concavidade, ela é positiva, então ela é virada assim. Aqui ela é horizontal, a função cruza aqui. Então ela faz assim, fica horizontal. A partir daqui, aqui ela, a concavidade fica negativa, então ela vira assim. Então ela faz isso aqui. Nesse ponto, a concavidade muda de novo, que é no 2. Então aqui a concavidade vira de novo, ela vira para cá. Aí ela faz isso aqui. E a partir daqui a concavidade é sempre positiva, então ela faz assim. Então aqui é um ponto de inflexão inclinado, aqui é um ponto de inflexão horizontal. Aqui a concavidade é positiva, aqui a concavidade é negativa e daqui em diante a concavidade é positiva. Tá? E é um polinômio de quarto grau, onde o termo x4, o coeficiente é positivo, então uma potência par vai dominar, aqui ela vai para mais infinito, aqui ela vai para mais infinito também. Então vejam, essa é a maneira, um exemplo relativamente simples, que a gente consegue achar todos os pontos relevantes de como que fica o gráfico da função. A gente precisa da concavidade justamente para localizar esse ponto aqui, e observar que quando eu venho por aqui ele é positivo e depois aqui ele passa a ser negativo. Então esse é um ponto horizontal de inflexão, esse é um ponto inclinado de inflexão, concavidade passa de negativa para positiva, daqui em diante a concavidade é assim. A função não faz isso. Se a função fizesse isso, é que tinha mais um ponto de inflexão. Aqui seria positivo, em algum lugar aqui ela trocaria a concavidade. Então ela é virada para cá. Se o desenho não está muito bom, na cabeça de vocês, isso aqui, a concavidade aqui é sempre positiva. Tá? Ela tá, a primeira derivada aqui está crescendo o tempo todo. Isso que é indicação, segunda derivada positiva, significa que a primeira derivada está crescendo ali. Ou seja, a tangente está fazendo uma rotação anti-horária. Vamos dizer que eu ando aqui. Todo esse trecho daqui em diante, a primeira derivada que indica a inclinação à tangente, a tangente está fazendo uma rotação no sentido anti-horário. Aqui ela faz no sentido anti-horário, concavidade positiva. Aqui ela faz uma rotação no sentido horário, que é o sentido negativo. E a partir daqui ela faz a rotação no sentido anti-horário novamente. Tá? Então vejam que, usando derivada, aqui a gente não precisou usar limite, porque nós não temos pontos muito complicados. Né? Nós não temos nenhum ponto, não tem assíntota vertical, e de fato aqui não tem assíntota horizontal também. Né? A função vai para mais infinito. A segunda derivada é positiva, significa que a primeira derivada, então aqui é o 3, aqui é o 2, certo? Nesse trecho aqui, o que está acontecendo? A segunda derivada é positiva, a primeira derivada ainda é negativa, mas já está aumentando de valor. Está ficando menos negativa. Né? A segunda derivada indica a variação da primeira derivada. O sinal da segunda derivada indica a variação da primeira derivada. Então, a partir deste trecho aqui, do 2 em diante,
a primeira derivada está crescendo. A primeira derivada está crescendo, mas a função ainda está decrescendo. Mas a primeira derivada já está aumentando. Aqui a primeira derivada... Então nós temos só um ponto horizontal, né? Só um ponto de mínimo, que é o mínimo absoluto. Temos um outro ponto crítico aqui. Esse é um ponto crítico, esse é o outro ponto crítico, quando a derivada é zero. A primeira derivada é zero, mas esse ponto é um ponto horizontal de inflexão. Esse aqui é basicamente a contribuição desse x ao cubo ali na equação. É isso que a gente está vendo aqui. Né? Quando você escreve a função, você pode colocar em evidência um x ao cubo. Ela está multiplicando um fator linear. Essa contribuição desse x ao cubo aqui é esse ponto aqui. O x à quarta, se você olhar isso aqui bem de longe e não conseguir ver esse detalhe aqui, você vai ver um x à quarta. Que é uma função parecida com x ao quadrado, com a diferença que é um pouco mais achatado aqui perto da origem. Só que nós temos perto da origem, essa região perto da origem, nós temos uma modificação que tem esse fator que está multiplicando, né, que é aquele menos x ao cubo ali, que desloca a função e dá esse formato local aí perto da região da origem. Mas se você for muito longe aqui e esse gráfico ampliar muito, o que você vai acabar vendo é, no final, basicamente, o x à quarta. Tá? Que é o comportamento no infinito. O comportamento no infinito dessa função é parecido com o x à quarta, é ele que domina o comportamento nas duas direções. Que é essa boca aqui. Ok? A gente pode fazer mais um exemplo, que vai aparecer um fenômeno interessante. Então está aqui. Nós vamos estudar o gráfico que é dado por essa equação. A função é eu já apaguei, mas lembrem que quando a gente estuda o domínio, no caso de polinômio, como é uma função que ela é diferenciável em todos os pontos, e as suas derivadas, todas elas, a primeira, a segunda, são todas funções, né, diferenciáveis, etc., sem nenhum problema, a gente não olhou muito o domínio da derivada. Mas lembre que a função, na hora que você deriva uma função, pode mudar um pouco o domínio, pode ficar um pouco menor. Pode ter alguns pontos problemáticos na derivada. Então, novamente, é uma expressão agora que é um produto, só que não é um produto de polinômios, ele é um produto de expressões envolvendo raízes. Né? Eu tenho uma raiz cúbica aqui, x ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado, na verdade aqui, e a raiz cúbica de 6 menos x. Vamos lembrar que a raiz cúbica está definida para todos os números reais. Portanto, eu posso calcular esta expressão para todo número real, ou seja, o domínio, novamente, de f. F é essa função, dada por essa expressão, são todos os números reais. Então, nosso gráfico vai cobrir, o eixo x vai ser coberto completamente de novo. Vamos procurar os pontos em que essa função cruza os eixos. Então, interseção com o eixo x, com o eixo y, primeiro, é colocar x igual a zero. Se eu colocar x igual a zero nessa expressão, isso aqui dá zero, né? Então, novamente, a origem é o cruzamento com o eixo y. E a interseção com o eixo x, eu coloco a expressão igual a zero. Então, é x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3 igual a zero. Então, novamente, um produto, eu tenho duas possibilidades, ou x é igual a zero, e nós já tínhamos esse, né? Y igual a zero, o x igual a zero. E temos essa possibilidade aqui que é x igual a 6, que também anula essa expressão. Então, nós temos já dois pontos importantes, x igual a 0, x igual a 6. Num eu tenho o cruzamento dos dois eixos, na verdade, ou toque nos dois eixos. E no outro eu tenho a interseção com o eixo x. Né?
Tudo bem. Parecido com o que a gente fez antes. Agora vamos olhar a derivada. Primeira derivada. Uma coisa que também a gente pode olhar é já tentar olhar o sinal da função, mas depois, se for preciso, a gente volta e olha os sinais da função. Tá? A gente vê ali, por exemplo, o lado esquerdo é x ao quadrado, que é um número sempre maior ou igual a zero, a raiz cúbica de um número maior ou igual a zero dá um número maior ou igual a zero. Agora aqui, dependendo do lado que você tiver do 6, né, do lado esquerdo vai ser positivo, do lado direito vai ser negativo. E aí, raiz cúbica do número negativo é negativo. Então, há uma mudança de sinal. No 0 eu não tenho mudança de sinal, mas no 6 eu tenho uma mudança de sinal. Mas vamos olhar a primeira derivada. Primeira derivada, vamos lembrar como é que a gente calcula. Isso aqui é um produto, regra de Leibniz. Derivada da primeira abaixa o expoente e tira 1 do expoente. Vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, abaixa o expoente, aqui é a regra da cadeia, a derivada de x é 1. Aqui nós vamos ter uma mudança de sinal. Aqui vai ficar 1/3 menos 1, e agora eu tenho que multiplicar pela derivada disso aqui. Regra da cadeia. É a regra de Leibniz, mas a derivada desse termo aqui envolve baixa o expoente, tira 1 do expoente e daí deriva isso aqui que dá menos 1. Cuidado aqui para não errar. Então vamos escrever isso aqui. Então vai ficar 2/3. Aqui vai ficar x elevado a menos 1/3. 6 menos x elevado a 1/3. Aqui troca o sinal, menos x elevado é 1/3 de x elevado a 2/3. E aqui vai dar 6 menos x elevado a menos 2/3. Parece uma expressão meio complicada. Vamos colocar os termos em cima e embaixo, né? Os termos aqui com expoente negativo a gente coloca embaixo. Então, 2/3, aqui fica... E vou escrever assim. Depois a gente... Vamos deixar mesmo o expoente. Fica mais fácil trabalhar com expoente, na verdade. Então, aqui eu tenho 6 menos x elevado a 1/3, dividido por x elevado a 1/3. Menos 1/3, x elevado a 2/3, sobre 6 menos x elevado a 2/3. É essa expressão. O que a gente pode fazer aqui é colocar essa expressão no mesmo denominador, né, e para ver se a gente tem uma simplificação. Então, vamos continuar a conta aqui. Aqui vocês veem que essa derivada é um pouco mais complicada, não é como um polinômio, mas é bom a gente tentar simplificar um pouco as contas para poder estudar o sinal dessa expressão. Então a gente vai ter o mesmo denominador e o numerador e o denominador, daí eu tenho o sinal da parte de cima, o sinal da parte de baixo e a gente estuda aí o sinal do resultado. Então eu vou continuar aqui. Eu vou tirar esse 1/3 para fora, que ele aparece nas duas expressões. Aí eu tenho embaixo x elevado a 1/3, 6 menos x elevado a 2/3. Aí eu multiplico esse aqui, né, e esse aqui. A única cuidado aqui é que eu tenho um 2 aqui, então eu tenho 2 vezes 6 menos x. Observem que quando eu multiplicar aqui, fica 1/3 mais 2/3, que dá 3/3, então é o 6 menos x. E quando eu multiplicar aqui, eu tenho x mesmo. Então aqui vai aparecer menos x. Então isso aqui vai dar o seguinte, dá 1/3. Deixa eu ver.
Não, o 3 está aqui, ó. Tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. Então eu tirei 1/3. Então ficou 2 aqui e aqui fica 1, tá certo. Então eu tenho aqui 12 menos x, menos 2x menos x. Então dá 12 menos 3x dividido por x elevado a 1/3 e 6 menos x elevado a 2/3. Então, aqui apareceu aquele problema de eu ter uma expressão da derivada que, se a gente olha o domínio geral da função, a gente vê que tem dois pontos problemáticos, que são exatamente os pontos relevantes ali de cruzamento. Ó, x igual a 0 dá problema e x igual a 6 dá problema. E observem que o x igual a 0, aqui tem quando x é igual a 0, isso aqui dá 12, né? E isso aqui vai para 0. E quando x é igual a 6, isso aqui vai para menos 6 e isso aqui vai para 0. Então, esses dois pontos, a primeira derivada explode. Nós temos que entender como exatamente que isso vai... Aqui nós precisamos trabalhar com limites laterais, para entender o que está acontecendo. Agora, atenção. A função está definida em todos os pontos, inclusive nesses dois pontos. Inclusive, ela é 0, o valor nesses dois pontos. Então, não são pontos necessariamente em que a função explode. A derivada está explodindo, mas não a função. A função tem um valor bem determinado, é 0, inclusive. Em cada um dos dois pontos problemáticos. Então, eu vou chamar, aqui nós temos então, olhando o numerador, a gente obtém um ponto onde a primeira derivada é 0, que é o ponto crítico da função. E é x igual a 4, que não é nenhum dos dois pontos problemáticos. Então, esse é um ponto crítico. Ok. Então, tem somente um ponto crítico, onde o y' é igual a 0, e esse ponto aqui é o ponto em que x é igual a 4. Então, nós vamos dar nome aqui para os pontos. Esse ponto aqui eu vou chamar de x1, esse ponto aqui de x2, esse ponto aqui nós vamos chamar de x3. Então, quando x é igual a 4, isso aqui dá 0, não tem nenhum problema aqui embaixo. E eu tenho dois pontos problemáticos. Então, vamos lembrar aqui, eu vou escrever que o domínio da y' é o conjunto dos números reais menos o conjunto dos pontos 0 e 6. Aqui é o conjunto, eu estou subtraindo, tirando do conjunto dos números reais esses dois números. Tá? Então, a primeira derivada tem dois pontos problemáticos, e claramente são pontos problemáticos de fato, porque o numerador nos dois casos é diferente de 0 e o denominador vai para 0. Então, são pontos em que a derivada vai tender a mais ou menos infinito, dependendo dos sinais aí. Tá? Ok? Então, a gente pode olhar, depois vamos estudar esse sinal em torno desses pontos, o que acontece com a primeira derivada, se está indo para mais ou para menos infinito, etc. Tá bom? Vamos parar aqui, vamos deixar aqui. E vamos olhar perto do ponto 4, agora vamos estudar o sinal. Vamos estudar o sinal para a gente ter uma ideia. Porque a gente tem o numerador e tem o denominador. Então, nós temos, na verdade, 3 fatores e mais a função, mais o y'. Então, aqui eu tenho o y', aqui eu vou pôr o fator de cima. Esse 1/3 não interfere, né? Ele multiplica tudo, eu só vou pôr aqui o fator 12 menos 3x.
Embaixo eu ponho, aqui eu ponho o x elevado a 1/3, e aqui eu ponho 6 menos x elevado a 2/3. Cuidado que agora observem que aqui, esse cara aqui é o quadrado e depois extraio a raiz cúbica. Então ele é um número maior ou igual a zero sempre. Esse aqui não. Esse aqui troca de sinal no 0. E esse aqui troca de sinal no 4. Então nós vamos colocar aqui, os pontos relevantes são o 0, aqui é o 4 e aqui é o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses são pontos. Então, os pontos relevantes, na verdade, é esse aqui e esse aqui. Né? Então vamos ver o que acontece. Aqui, esse ponto não pertence ao domínio. Vamos tirar esse ponto daqui. Né? Na verdade, eu tiro ele aqui embaixo. Ele não pertence ao domínio por causa desse ponto aqui. Ele não pertence ao domínio dessa função. O 6 não pertence ao domínio dessa função aqui. Então ele também não vai pertencer ao domínio. Então, tá aqui. Esses dois pontos não pertencem. E esse aqui é o 4, aqui é o 6, né? Aqui é o 0. E o 4 é o ponto que apareceu como ponto crítico. Agora vamos estudar o sinal. Esse cara aqui é o cara que determinou, na verdade, o ponto 4, ele é 0 aqui. A função é decrescente, então ele é positivo. É 0 aqui. Depois é positivo. É negativo. Positivo e depois negativo. Esse aqui troca de sinal no 0. É negativo, positivo. Para lá é positivo. Esse aqui é 6 menos x ao quadrado extraído da raiz cúbica. Então ele é 0 aqui e é positivo sempre. Fora desse ponto. Está aqui. Então eu tenho mais, menos, mais, menos. Mais, até aqui é mais. Aqui troca de sinal. Fica menos, mais, menos. Então, como é que nós estamos? Vamos olhar. Este aqui, eu tenho uma mudança de direção, a derivada é negativa, depois fica positiva, então parece ser um ponto de mínimo, só que ele é um ponto não diferenciável. A função não é diferenciável. Aqui a função é crescente, aqui ela fica decrescente. Então, este ponto aqui, ele é um ponto onde a derivada é 0 e passa de crescente para decrescente. Então, aqui parece que temos um ponto de máximo local, aqui temos um ponto de mínimo, possivelmente mínimo local, porque a derivada cai, depois sobe. Mesmo que não seja diferenciável, a função tem um valor lá, vale 0. Sem problema. Ela vai ali, bate e sai. Deve ter um bico ali, porque ali a derivada explode. Aqui não, aqui é um ponto de máximo local regular, então onde a derivada fica 0. E a partir daqui a função é decrescente. E tem este ponto aqui em que a função é decrescente, observe, aqui a função é decrescente, mas a derivada explode, então ela deve ser tipo um ponto de inflexão, ele fica vertical. É decrescente. Precisamos estudar um pouquinho esse ponto aqui, quando a gente fizer a segunda derivada a gente vai entender.